Olá, saudações a todos. Hoje eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios para fortalecimento dos músculos do manguito rotador. Então, são muitas as pessoas que acompanham o nosso canal e perguntam de exercícios, variações de exercícios para fortalecimento do manguito. Nós já temos alguns vídeos já falando de fortalecimento tanto de rotadores mediais como rotadores laterais, em amplitudes com o braço ao lado do corpo. E eu vou passar agora algumas variáveis também de fortalecimento para esses músculos rotadores mediais e laterais, porém agora com amplitudes tanto de 90 quanto de 45 graus, utilizando um espaldar ou então alguma outra superfície onde possa se prender um elástico, ok? Pode ser feito exercício, enfim, somente com elástico, ou se tiver também o gripezinho aqui para trabalhar, também seria interessante, ok? Bem, lembrando que os músculos do manguito rotador, ele é composto pelo supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. No caso dos músculos que são rotadores mediais, nós temos o músculo subescapular, ok? Então esse exercício para fortalecimento do músculo subescapular, é claro que nós temos outros músculos que também são rotadores mediais, mas que não fazem parte do manguito rotador. Entre esses músculos nós temos o peitoral maior, que é um fortíssimo rotador medial, o grande dorsal também, mas a nossa ênfase seria para trabalhar, no caso, o subescapular. Qual a função do manguito rotador? Manter um espaço subacromial ideal, ou seja, evitar o pinçamento, o impingement subacromial, ou seja, principalmente dos tecidos moles que ali se encontram, bursa subacromial e o supraespinhal que se encontra no teto da articulação, ok? Entre o teto e o assoalho dessa articulação, que é entre o acrômio e a cabeça humeral. Bem, eu vou precisar então posicionar esse elástico numa altura superior aí na altura da minha cabeça, aproximadamente, ou um pouco acima. Vou manter o meu cotovelo na altura do meu ombro, ou seja, numa abdução de 90 graus e uma rotação lateral também de ombro de aproximadamente 90 graus, ok? Então mantenho com uma abdução de 90 com rotação lateral de 90 graus. Então, mantendo sempre um eixo de movimento, isso é muito importante. Se eu perder o eixo, eu tirei a ação dos músculos que eu priorizei para o meu fortalecimento, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um eixo que passa da ponta do meu cotovelo na direção do meu ombro. Eu vou manter esse eixo e vou realizar o seguinte movimento, de rodar a minha mão anteriormente, tá? Então uma rotação medial de ombro, voltando até a posição inicial. Então eu vou executar as repetições. Posso iniciar com 10 repetições, progredindo para 15 repetições, aí conforme a evolução e a carga também. Então, quanto mais tensão eu coloco, quanto mais eu anteriorizo o meu tronco aqui à frente, quanto maior a distância para o elástico, maior a resistência. Eu gostaria que você pegasse o eixo aqui lateralmente, ó, da ponta do meu cotovelo, passando. 1, 2, 3. Então é muito importante respeitar o eixo de movimento durante o exercício. Não é um exercício que eu costumo passar muito para os meus pacientes na clínica, até porque a amplitude de trabalho é muito alta, então eu costumo passar isso mais para os pacientes que são atletas, jogadores de vôlei, enfim, aqueles que dependem e que precisam de amplitudes maiores no seu dia a dia para uma melhor performance. No caso dos pacientes com dor, eu sugiro trabalhar numa angulação de aproximadamente 45 graus. Tá? Então 45 graus de abdução, flexão de 90 do cotovelo e eu vou realizar o movimento de rotação medial.
eu acho mais interessante ainda do que os movimentos a 90 graus. Mas é claro, se o indivíduo ele não apresenta sintomática algum da articulação glenomeral, da articulação de ombro, não teria problema nenhum ele trabalhar dentro dos 90 graus de abdução, ok? Então, com uma angulação de 90 graus, lembrando sempre respeitar aquele eixo de movimento durante o exercício, o que é o mais difícil. Para os pacientes com as tendinopatias, interessante o quê? Uma ênfase na fase excêntrica do movimento. Então, eu posso levar rapidamente e voltar numa fase excêntrica de forma mais lenta. Levo mais rápido e volto numa fase excêntrica de forma mais lenta. Levo mais rápido, volto numa fase excêntrica mais lenta. Posso trabalhar dentro de uma proporção de 3:1. Levei 1 segundo, voltei em 3. Levei 1 segundo, voltei em 3. Bem, este então é um trabalho de fortalecimento dos músculos rotadores mediais com ênfase para subescapular. Claro que a gente vai ter grande dorsal trabalhando, a gente vai ter peitoral trabalhando, tá? Agora, fortalecimento dos rotadores laterais, com ênfase para infraespinhal e redondo menor. Neste eu vou mudar a angulação, eu vou pedir para você agora vir por este lado aqui, ó. Isso. Agora, eu vou prender o meu elástico mais abaixo. E então, eu vou me manter na primeira posição inicial, ok? Com 90 graus de abdução do ombro, flexão de 90 de cotovelo, só que eu saio dessa posição neutra e levo em rotação lateral, ó. Então, saio da neutra e levo a lateral. Saio da neutra e levo para a lateral. Saio da neutra, levo para a lateral. Lembrando sempre de manter o eixo de movimento. Então, o que valia para o exercício anterior também vale agora para fortalecimento dos rotadores laterais, ok? Então, fortalecimento de rotadores laterais numa angulação de 90 a 90. 90 graus de abdução com 90 graus de flexão do cotovelo. Pois bem, para aqueles pacientes que têm um impacto, já têm alguma sensibilidade, eu acho interessante começar com amplitudes menores, como eu demonstrei em exercícios anteriores, com o cotovelo mais ao lado do corpo, progredindo para uma angulação de 45 graus, tá? Então a outra variável, 45 graus, também um trabalho de fortalecimento dos rotadores laterais do ombro, dando ênfase então para infraespinhal e redondo menor. Vocês vão perceber que durante os exercícios existe uma diferença muito grande na força muscular, de rotador lateral para rotador medial. Eu sempre trabalho numa proporção sempre maior de rotador lateral comparado a medial, exatamente pelos músculos que nós falamos anteriormente, que são os músculos do peitoral maior e também do grande dorsal, que são rotadores mediais e dão uma grande diferença de força de um em relação ao outro. Então eu sempre trabalho com uma proporção sempre um pouco maior para os rotadores laterais comparado aos rotadores mediais, ok? Então fica aqui para vocês a demonstração dos exercícios para fortalecimento dos músculos do manguito rotador, que são os músculos que permitem uma melhor coaptação, um melhor encaixe articular, um ajuste articular durante os movimentos do dia a dia. Então são músculos que garantem uma certa integridade da articulação glenomeral, da articulação do ombro, para nossas atividades funcionais no nosso dia a dia. Olá, saudações a todos. Você sofre com dor no ombro quando vai pegar algum objeto no alto, trocar uma lâmpada, alcançar algum objeto para pegá-lo? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar 3 exercícios para acabar com as suas dores. Vem comigo. Exercício número 1. Você vai pegar um pezinho, ou pode ser uma garrafinha com água ou com areia dentro. Vai segurar essa garrafinha, não com o seu polegar apontando para frente, nem para o lado, em diagonal, e vai levantar até a altura do seu ombro, voltando à posição inicial. Para isso, não deixe de encaixar bem as suas escápulas e realizar o movimento lentamente até a altura do seu ombro. Vai realizar esse movimento de 10 a 15 repetições, vai descansar ou trocar para o braço contralateral, mantendo sempre o polegar apontado para o teto, voltando ao braço anterior. Então vai repetir de 3
séries de 10 a 3 séries de 15. Segundo exercício, você vai, em pé ou sentado, colocar o seu polegar apontando na direção do teto e com a mão contralateral você vai oferecer uma resistência a esse braço, ou seja, eu estou empurrando para baixo, mas eu empato as forças e vou manter de 10 a 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troco com o braço contrário. 1, 2, 3, 4, 10. E vou alternando até completar de 3 a 5 séries, de 10 a 20 segundos cada. E por fim, terceiro exercício, você vai precisar de um garrote elástico, ou seja, aquelas borrachinhas de tomar injeção. Vai prender ela numa estrutura fixa, no portão da sua casa ou em outro lugar. Vai deixar o braço rodado para dentro com o cotovelo fletido. Então, respeitando um eixo de movimento, sem esse braço sair ao lado do corpo, eu vou rodar o meu braço lateralmente, voltando à posição inicial. Levo lateralmente, voltando à posição inicial. Não é para sua mão ficar torcendo esse elástico. Eu mantenho sempre o meu polegar apontando em direção ao teto e volto. Realizo de 10 a 15 movimentos de um lado, posso trocar para o lado contralateral e eu vou finalizar com 3 séries de 10 a 15 movimentos. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um fortalecimento dos músculos do manguito rotador para os pacientes que sofrem com dor no ombro, os pacientes com as tendinopatias do manguito. Então, se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveito e reitero o meu convite, se inscreva no canal, deixe seus comentários, sugestões e no link de descrição vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Exercício número 1. Você vai pegar um garrote, desses que vende em casa cirúrgica, garrote simples, esse de tomar injeção. E para fazer o fortalecimento do manguito, de fortalecimento dos rotadores internos, você vai colocar esse garrote acima da linha do seu cotovelo. Então, o meu cotovelo está abaixo de onde o garrote está preso. Então, eu vou colocar agora um rolinho de toalha entre o meu cotovelo e o meu tronco e vou fazer um movimento com leve diagonal descendente para fortalecimento dos rotadores mediais, ou seja, rotadores internos do ombro. Vou realizar de 10 a 20 movimentos e descansar. Então, fortalecimento dos rotadores mediais, eu coloco o garrote acima da linha do meu cotovelo. Exercício número 2, fortalecimento dos rotadores laterais. Vou colocar agora esse garrote abaixo da linha do meu cotovelo, ok? Posiciono entre o meu braço e o meu tronco. E agora eu vou fazer esse movimento com uma leve diagonal ascendente, desta maneira. Então, exercício para fortalecimento dos rotadores laterais do ombro, com leve diagonal agora ascendente do movimento. E por fim, para os pacientes após fazer o reforço, aí com 3 séries de 10, 15 até 20 repetições, você vai fazer uma aplicação de gelo, que pode ser com essas bolsinhas de gel, vai passar dentro de uma faixinha e vai aplicar esse gelo no ombro. Lembrando que o gelo ele tem que ficar com uma compressão considerável no lugar. Não adianta eu colocar o gelo e largar o gelo sobre o meu ombro. Então eu coloco esse gelo sobre o meu ombro, tomo contato com as extremidades aqui e vou fixar esse gelo firme o máximo possível na região do meu ombro. E vou deixar por cerca de 30 minutos, ou seja, aplicação de gelo após os exercícios por 30 minutos, 2 vezes por dia. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 exercícios para fortalecimento do manguito rotador. Se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveite e deixe um convite para que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Exercício número 1. Você vai se deitar lateralmente e com um rolinho de toalha entre o seu tronco e o seu braço, você vai fazer um movimento lateral de rotação do halter voltando à posição inicial. 1, 2, 3 séries de 10 a 15, vai descansar e repetir então 3 séries de 10 a 15 repetições. Cuidado com a carga. Segundo exercício, deitado de lado, pezinho ao lado do corpo, você vai trazer ele em direção da altura do seu ombro, abrir lateralmente, rodar a palma da mão para baixo e voltar na lateral do quadril.
repetindo o movimento. Volto, rodo a palma da mão e baixo. 2, trago anteriormente, o pezinho não pode cair. Volto lateralmente, rodo e desço. 3 séries também, de 10 a 15 repetições. E por fim, exercício número 3, deitado eu vou inverter o movimento. Agora eu abro lateralmente, rodo, deixo ele descer lentamente, volto na lateral do meu quadril. 1, trago perpendicular ao teto, rodo, deixo ele descer, controlando o movimento, voltando à posição inicial. Esse exercício você vai realizar também 3 séries de 10 a 15 movimentos. Esses são os 3 exercícios para fortalecimento dos músculos do manguito rotador para você que sofre de tendinopatia do ombro. Fortalecimento com garrote, rotadores laterais do ombro. Subescapular e redondo menor. Músculos do manguito rotador. Com uso do garrote. Fortalecimento, rotadores mediais do ombro, ênfase subescapular, manguito rotador com uso do garrote. Exercício lata cheia com uso do garrote, fortalecimento do supraespinhal, angulação de aproximadamente 15 graus a 30 graus em relação ao plano frontal, com uso do garrote. Dando sequência aos exercícios de orientação domiciliar para fortalecimento em casa. Fortalecimento com uso do garrote, os músculos do manguito rotador, rotadores laterais, bilateral dos ombros, com uso infraespinhal e redondo menor. Fortalecimento, adutores, retratores escapulares com uso do garrote, exercício domiciliar. Paciente em pé, com os cotovelos em semiflexão, realizando extensão bilateral dos ombros, fortalecimento dos músculos escapulotorácicos. Exercício serrote, fortalecimento dos flexores do ombro, com uso do garrote.
fortalecimento com garrote, remada fechada, extensores do ombro, adutores, retratores escapulares, bíceps braquial. Cotovelos paralelos ao tronco. Fortalecimento, bíceps braquial e músculo braquial, flexores de cotovelo com uso do garrote. Exercício, fortalecimento com garrote, tríceps braquial, fortalecimento, extensão do cotovelo. Cotovelos ao lado do corpo. O paciente irá realizar a extensão do cotovelo. Fortalecimento, abdutores de ombro com uso do garrote. Mais próximo ao corpo, o elástico. Isso. Fortalecimento, musculatura deltoide, fibras médias e também supraespinhal. Exercício de 0 a 30, 40 graus no máximo. Retração escapular em prono. Fecha bem os ombros. Isso, as escápulas posteriormente. Levando a pontinha da escápula